Graça e paz a todos, muito bom dia. É um prazer estar aqui nesta manhã e agradecer a Deus por esse momento especial. E é com muita satisfação que a gente quer apresentar a nossa gratidão a todos que estão envolvidos, né? O pastor Sérgio, aí, o vice-presidente da AME, todos envolvidos ministerialmente aí nesse grande ministério, pastor Vu. É tão bom a gente estar numa igreja presbiteriana taiwanesa, uma igreja batista Nações Unidas, e com a AME, uma missão interdenominacional, trabalhando juntos pelo reino de Deus. Amém, pessoal? Esse amém não valeu, vamos tentar de novo. Esse amém de quem não tomou café. Amém, pessoal? Agora o café com pão de queijo, a coisa já foi mais especial. Meus queridos, é muito bom a gente ter ouvido, e eu quero aqui oficial e publicamente dizer que muito especial ver tudo que está acontecendo, mas especialmente ouvir a palavra do Júnior hoje, porque o Júnior não sabe, mas há muitos anos atrás eu fui muito pecador contra ele. Ele era muito jovem, estava lá fazendo seminário, ele e a Karen, a esposa, né, que ele mencionou, e eles vieram falar comigo um dia. A gente está pensando em ir para o Timor. Naquele dia eu pensei assim, mas olha, esses dois jovenzinhos que vieram lá de Curitiba, e estão estudando no Palavra da Vida, num seminário onde todo mundo fica ali junto com todo mundo. Eu falei, como é que ele pode ser doido da cabeça de querer ir para o Timor-Leste? E naquele dia, né, eu pratiquei a santa hipocrisia evangélica. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aí. E eu não falei nada nem para eles, eu falei, mas eles são malucos, onde já se viu, né, se meter numa roubada dessa, o país nem é país direito, ainda vai procurar tentar ser país. Graças a Deus, o senhor Saião estava redondamente enganado e o Espírito de Deus abençoou esses jovens que fizeram diferença lá. É muito especial a gente ver isso, e como a gente olha, né, com os olhos humanos limitados, e que acaba vendo as coisas de uma maneira absolutamente aquém do que Deus vai fazer. Por isso é interessante que, pensando nesse assunto, nós, quando lidamos com a vida, a gente vai ver que eu acho um tanto quanto curioso como as coisas de Deus são diferentes e surpreendentes, porque nós vamos em missão, vamos tentar fazer diferença no mundo, vamos querer dizer para todo mundo como é que as coisas devem acontecer. E, na verdade, vamos falar de maneira bem direta e franca, muitas vezes a gente vai com o coração na mão. A gente vai sofrendo, a gente vai assim tentando aliviar a dor, como a gente cantou, como a gente pregou, quando a gente mesmo não está bem. E há uma tendência no nosso meio religioso, assim, um tanto quanto triunfalista, a gente só diz que tudo vai dar certo, que nós temos a vitória e assim por diante. E aí a gente vê tantas vezes um sorriso por fora e o sangue escorrendo por dentro. Interessante que a gente tem dificuldade de lidar com isso, mas a Bíblia não. A Bíblia, pessoal, é show de bola. Se eu fosse você, eu lia todo dia. É um livro interessante. E a Bíblia vai fazer uma coisa curiosa, que é trabalhar a dor e o lamento com uma naturalidade tão singular e peculiar. E não só ela faz isso, como ela faz uma coisa que jamais eu imaginaria, que é trabalhar o dor e o lamento na adoração. Uma das maneiras que existe na palavra, particularmente no livro de Salmos, é o choro e o lamento como elemento de adoração sincera diante de Deus. E é curioso que um dos salmos que mexe nisso de uma maneira assim peculiar, quase como uma ferramenta de um cirurgião que aperta ali para fazer ferir, para depois curar. É interessante como esse salmo trabalha isso, falando sobre esse choro por uma noite e alegria que vem pela manhã, o salmo de número 30, que merece aí a nossa atenção.
E o estranho, não sei se vocês repararam isso, os Salmos, na verdade, são 5 livros de Salmos. O primeiro livro vai do capítulo 1 até o Salmo de número 41. E esse está no início, no primeiro livro, o Salmo de número 30. E quando esse salmo, que na maior parte dos casos, nesse primeiro livro, há muitos salmos chamados davídicos, mas que os estudiosos mais eruditos avaliam e prestam atenção e falam, não temos certeza se esse salmo é escrito por Davi, se ele é feito em homenagem a Davi, ou se ele é escrito ao estilo de um salmo de Davi. Mas as discussões à parte, isso não vai fazer tanta diferença. O salmo é escrito como um cântico para a dedicação do templo. Estranho, porque Davi não construiu o templo. Por isso alguns acham que talvez ele mesmo tenha escrito um salmo já em idade avançada para a dedicação do templo que vai acontecer por seu filho Salomão, conforme o registro que você vai ver, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, mencionando aí especificamente quando esse templo é edificado. Mas pode ser também que mais tarde um rei davídico, no momento de rededicação do templo, por exemplo, depois do exílio, porque os salmos são organizados liturgicamente depois do exílio, o que a gente descobre quando, por exemplo, lê um salmo como o Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Então, pode ser que tenha sido elaborado nesse ambiente, e alguns até sugerem que talvez pudesse ser algo mais tarde. Mas, de qualquer maneira, por que isso chama atenção? Porque você está falando do momento de festa, o momento de dedicação do templo, e esse templo é um chamado de Beit Adonai Lekol Amim, casa de oração para todos os povos. O templo tinha um significado missionário, missiológico, porque é o lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, e todas as nações em volta de Israel, na época de Salomão, vinham conhecer o grande templo. E assim tinham uma espécie de testemunho, esse elemento que a gente chama de elemento missiológico no Israel antigo, voltado para todas as nações, que se desdobra, né, de maneira a ser ampliado quando chega o Messias com a nova aliança de maneira especial. Agora, o que é curioso, né? A gente está aqui num ambiente de igreja brasileira de todos os tipos e origens, junto com brasileiros de todas as origens do sudeste da Ásia e da Ásia. Esse pessoal da Ásia gosta de fazer umas misturas. É um tal de agridoce, é um tal de limão com leite de coco, com umas misturas assim chinesas, indonésias, japonesas aí, que haja papila gustativa para lidar com isso. E é interessante que tem esse elemento assim, mais do que agridoce no texto bíblico, porque você não imagina que algo escrito para a dedicação do templo, que tem esse elemento festivo, que envolva algo de adoração, tenha grito de dor no coração. E é surpreendente porque o texto fala de um poema de gratidão composto numa ocasião de enfermidade do salmista que quase morreu. Foi entoado no templo perante o Senhor. E é tão interessante a gente ver isso porque a gente serve enquanto sangra. A gente adora enquanto dói. A gente vai para o campo, vai servir a Deus. E eu vejo pessoas que praticaram uma perigosa repressão da sua humanidade no serviço, e sem poder lidar com isso, sem praticar essa santa lamentação terapêutica, não conseguem prosseguir adequadamente na sua caminhada.
Interessante como o Ministério da Saúde Espiritual adverte, ler e recitar os salmos faz bem ao seu coração. E o salmista, é muito interessante, esse salmista, eu não sei, parece, o pessoal que é médico aqui vai me ajudar, parece que eles têm tipo um toque, assim. Sabe aquele negócio de arrumar mais um pouquinho, deixa eu ajeitar mais aqui, né? Tem gente, aquela coisa de você andar na calçada, põe um pé aqui, depois põe do outro lado. Amém, irmãos? Quem recebeu a bênção aí, né? Então é curioso, porque no jeito bíblico hebraico antigo, eles tinham esse jeito de fazer as coisas, então eles deixavam tudo arrumadinho, uma espécie de teologia literária do Lego, tudo encaixadinho. E para fazer isso tão ajeitado, alinhado, eles fizeram esse tipo de coisa que os estudiosos vieram chamar de estrutura quiástica, que não só deixava arrumadinho, deixava o toque em paz, como servia como uma estrutura para a gente jamais esquecer, um método mnemônico para lidar com a memória, para que aquela lição jamais fosse esquecida. Uau, que coisa! O texto bíblico é show de bola nível hard, simplesmente especial. E quando você lê o Salmo, olha o que ele faz essa ponte, tá vendo? Ele começa com exaltarei, depois lá na ponta última do versículo 12, paralelo tem os louvores, versículo 2 fala em curaste, versículo 10 e 11, pranto que se transforma em dança. Isso não estava muito presbiteriano nem batista, isso aqui está meio diferente, esse pranto com dança, né? Acho que no nosso caso vai mais pranto aqui, né? Depois, sepultura no 3, o 9b fala de cova, o 4 de louvem, o 9a de louvará, 5 e 6 de choro, 8 clamei e no meio firmeza. Olha que coisa, né? Eu gosto de dizer, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. É interessantíssimo. Verso 7 fala dessa firmeza e estabilidade como o tempero final nos dois sabores que envolvem lamento e dor com adoração. É interessante a gente olhar isso e ver o que o Salmo vai nos apresentar especificamente. Ele vai dizer, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Preste a descer a cova, devolveste-me a vida. Meus queridos, é tão curioso, interessante. Eu tenho um problema com as pessoas que gostam de estudar teologia. Você sabe que esse pessoal que estuda teologia é tudo meio doido, você não pode confiar nessas pessoas. Gente estranha. Porque algumas dessas pessoas vão entrando num universo tão abstrato, de tanto distanciamento da vida real e das pessoas, que parece que eles não conseguem mais estabelecer sintonia com nada e nem com ninguém. Quando você lê a Bíblia e bebe água da fonte, é tão interessante a profundidade associada à simplicidade que vem do texto. Porque o salmista é demonstrado, você imagina isso, a gente tem sempre esse negócio do jogo de cena, a gente sempre precisa ter que parecer que está bem, né? Você tenta dar mais uma arrumada, veste uma roupa melhor, quer dizer, no caso das pessoas normais, claro, e as pessoas tentam dar uma ajeitada assim para sempre transmitir uma imagem boa, né, daquilo que a gente vê. Aquele negócio que você conhece a pessoa no Face, né? E conhece no Insta, quando encontra pessoalmente, amém, paz, tudo bem? Ah, é o Senhor, né? Tem prazer, né? Aquele prazer com o sorriso amarelo defunto, né? Porque realmente não faz a conexão entre a foto e a pessoa, né? No meu caso é mais fácil, que eu passo em frente ao KFC, está sempre a foto lá, né? Mas, diante desse cenário, o que a gente observa é essa postura do salmista. Nesse ambiente de lamento e de louvor, ele apresentar a sua dor na sua plenitude. E eu acho curioso, porque preste atenção, né? Ele passou por uma doença terrível. Aparentemente, essa doença quase o levou à morte.
quando nós olhamos aí o início, os 3 primeiros versículos, ele diz, eu acho curioso porque ele não diz assim, Deus, eu estou conformado, eu estou grato, quero dizer meu muito obrigado. Não, ele entra logo numa vibe assim, nível elevado. Ele diz, eu te exaltarei, pois tu me reergueste. E aí você tem que entender o cenário. Não só ele estava com uma doença que a gente não sabe qual é, o mundo antigo é difícil definir as doenças com detalhes, e ele fala que agradece muito a Deus porque ele foi curado, porque praticamente ele escapou de morrer. O Senhor me tirou da sepultura, eu estava já quase, né, nesse ambiente que a gente tem de pandemia ainda não terminada, né, com pessoas aí, eu mesmo passei por um processo de Covid que num determinado dia eu falei, pronto, hoje eu vou, hoje eu não retorno mais. O ar começou a faltar, eu falei, Senhor, olha, Senhor, né? Aí acho que Deus falou, esse rapaz vai fazer muita bagunça aqui em cima, vamos deixar ele lá embaixo mais tempo. Ele mandou de volta, falou, não, é muito para nós, o céu vai ficar complicado aqui, né? E Deus, na sua misericórdia, me preservou, mas a gente vai ver que ele celebra isso. Agora é muito interessante e curioso, e a coisa é muito pior, porque uma coisa é estar doente, uma coisa é estar lamentando no momento de dor terrível, outra coisa são as consequências disso diante dos outros. Porque no ambiente do Antigo Testamento, quando você tem uma doença contagiosa e perigosa, o que acontece? Você é afastado da comunidade. O sujeito que tem sarat, que é traduzido por lepra, mas pode ser até câncer de pele, pode ser uma doença purulenta, perigosa e contagiosa, que a pessoa precisa necessariamente ser afastada, inclusive ficar fora do acampamento, e ele vem gritando de longe, eu estou impuro, eu estou impuro. É uma situação terrível. E se essa pessoa tem inimizade e sofrimento com a relação social com outra pessoa, imagina só a atitude. A gente que é evangélico, a gente sabe muito bem disso. Quando alguém se dá mal, a gente fala, eu sabia que ia acontecer isso. E alguns falam, eu sabia que ia acontecer isso. É lógico, o sujeito nem ora direito, mal vem na igreja, dificilmente nem dá sinal de ser crente, eu sabia que ia acontecer. É quase uma comemoração do sofrimento alheio em nome de uma pretensa espiritualidade. Imagine só, num ambiente desse, se isso envolve diretamente a pessoa do rei Davi, ou de um rei davídico, imagina o que significa os inimigos comemorando. E é interessante, porque o salmista, ele olha a cura completa. Deus, o Senhor me curou, não permitiu que eu fosse à cova, o Senhor, além disso, não deixou que os inimigos viessem a fazer pouco de mim, a triunfar, a comemorar. Quer dizer, o Senhor lidou com a minha situação de relação social mais intensa. E é interessante isso. Vocês sabem que não é fácil fazer alguém cantar, mas é difícil fazer alguém louvar. E cantar, a gente, aqueles que têm dom para a coisa, faz um treinamento aqui, do ponto de vista artístico até vai. Mas quando, você sabe bem o que é isso, você sabe quantas vezes você cantou e quantas vezes você adorou, quando a coisa flui do coração, quando a coisa, sabe, quando você está faltando o ar à circulação e quando ela volta, assim, então quando a coisa é de verdade. Eu me lembro que um dos momentos de maior adoração que eu tive na minha vida foi dentro de um vagão do metrô lotado. Eu falei, Deus, para com isso, deixa de brincadeira, aqui não. Tem que ser na igreja. Deus falou, igreja onde? Eu não estou sabendo, né? E aí, a coisa é muito interessante, porque isso se desdobra de uma maneira curiosa, que é esse movimento da cura, da graça de Deus na nossa vida, que pega esse resultado da dor, do sofrimento, do lamento, que quando é curado, ele vira adoração efusiva. Eu acho interessante, eu fiquei muito surpreso. Eu estava uma vez num encontro na Alemanha com um grupo de músicos e pessoas que estavam numa espécie de celebração especial.
E eu vi as pessoas fazendo de tudo, e de repente uma pessoa que estava até ajudando ali, eu percebi aquela jovem, a lágrima descendo, um coração assim, totalmente sintonizado no Evangelho. Aí eu olhei para ela assim, uma moça meio morena, eu falei, puxa, essa aqui é brasileira, porque tinha todo tipo de gente, muitos brasileiros, muitos alemães e etc. E aí falei com ela em português, ela olhou para mim com aquela cara de interrogação, né? E aí tentei falar outras línguas, ela também patinou, e alguém disse, não, ela é da Jordânia. Aí eu falei, opa, então é outro departamento, né? Consegui conversar com ela ali, ela tinha recebido o Evangelho há pouco tempo, tendo saído do ambiente islâmico, e aí dava para entender por que aquele negócio estava rodando daquela maneira. Por isso, quando isso faz, o que acontece? A gente que sempre é fechado, a gente que sempre tenta preservar o nosso espaço, a gente sempre que estabelece os nossos limites, a gente fica doido. Bem, irmãos, bem-aventurados os doidos, que só eles entenderam o que significa o reino. Essa é a bem-aventurança apócrifa saiônica. O que ele faz? Ele começa a chamar os outros para a festa. Por isso, o Salmo muda para cantem louvores ao Senhor. Percebe? É uma convocação. Vocês, os seus fiéis, é a chamada à galera. Louvem o seu santo nome. Ele convida. E é interessante de onde vem isso. Vem da cura física, vem desse restabelecimento das conexões sociais, mas vem de uma coisa mais profunda e complicada que mexe com a gente. E que a gente, via de regra, esconde. E que surge aqui. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Qual é o nosso problema? O problema que a gente tem nunca é externo. Sempre está no coração. Eu acho interessante como eu tenho visto pessoas na minha vida que não têm nenhuma razão aparente, externa, para celebrar e viver tão feliz. Eu vi pessoas assim no interior de Moçambique. E eu vejo pessoas que parece que não têm nenhuma razão na vida para estarem preocupadas, ansiosas ou aborrecidas, e essas pessoas estão com aquela cara de que está chupando limão o tempo todo. A pessoa parece que tudo para ela está num cenário permanentemente negativo. O que acontece com a nossa vida, e acontece na nossa caminhada, e acontece muito no meio evangélico, e talvez mais no meio ministerial e missionário, é que quando a gente pisa na bola, quando a gente faz qualquer coisa fora do contexto, a gente armazena uma espécie de culpa, uma espécie de autocrítica, uma espécie de sentimento negativo que imediatamente conecta qualquer coisa com a nossa vida com a ira de Deus. Eu acho interessante isso. Vejo pessoas passando por problemas, assim, e você conversa com ele, e imediatamente surge aquela pergunta que não faria sentido, mas ela faz. Ô Saião, ô pastor, professor, como é que Deus deixou acontecer isso? Olha, eu sempre fui na igreja. Ele tenta mostrar que ele sempre fez tudo direitinho, certo? E que talvez teve alguma coisa lá que ele deixou passar, mas foi meio sem querer. Desculpa, eu fui na bola, Deus. Não é bem assim. E é interessante como essa doença interna, ela levanta dentro da gente uma tentativa de sempre se defender quando alguém fala mal da gente. Pessoal, que bobagem se defender. Se alguém falar mal de mim, coitado dessa pessoa, porque ela não sabe nem a metade do que ele podia falar que eu sei e estou escondendo. Eu poderia ajudar muito mais. Se ele pedisse pelo menos uma consultoria adiantada, ele teria muito mais material. Então, é interessante isso. Quando ele passou por tudo isso, ele coloca, e isso é a coisa gloriosa assim, do Salmo, que toda a nossa vida, com momentos compreensíveis e incompreensíveis, com momentos doloridos ou festivos, são percebidos sob Deus e a nossa relação com Ele. Então ele diz, Deus, olha, percebendo o negócio, eu acho que o negócio pegou porque a sua ira, Deus, estava aí. Olha como eu fiquei bom,
Puxa, valeu, obrigado, a sua ira dura um só instante, seu favor dura a vida toda. Por causa do medo da ira, algumas pessoas ficam tão aborrecidas, dizem, não, Deus não faz isso, Deus é de boa, Ele é só legal, Ele só é amor. Jamais, imagina que Deus vai perder a paciência com alguém e tenta esconder, tirar da Bíblia o máximo que puder desses textos que acabam assim deixando as pessoas incomodadas, mas ninguém lidará com isso adequadamente no seu coração sem beber da palavra de Deus adequadamente. E aí ele vai dizer, olha que coisa, Deus, apesar da ira e apesar de motivos que eu conheço ou não dele mostrar sua ira contra mim, o choro dura uma noite, mas de manhã irrompe alegria. A coisa vai mudar de cenário agora. O salmista curado, a coisa muda, Deus é louvado. O salmo ensina essa relação importante com a ira divina. E quando a gente olha para esse cenário com mais clareza, vamos ver ele dizendo, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Interessante isso, a gente não sabe lidar com a falha e a ira, e muito menos com a instabilidade. Nossa, como eu fico assustado com os apocalípticos de plantão, que estão preparados para qualquer notícia ruim que surgir no mundo. O pessoal já decreta, olha, acabou o mundo, não tem mais jeito, o anticristo está na esquina, a coisa já está. Uma pessoa no meio da pandemia mandou mensagem para mim, olha, professor, pastor, me ajuda, o anticristo já está chegando, me falaram, eu estou largando minhas coisas, estou fugindo para dentro do mato. É isso mesmo? Eu falei, não, por favor, não faça uma coisa dessa. Essa incapacidade de lidar com isso, que leva a gente a pensar isso, né? Eu jamais serei abalado, interessante. Instabilidade, que não tem onde se fundamentar na nossa força, que nos ameaça no ministério, no campo missionário, que faz a gente perder a paciência, né, de ficar a gente cheio de ira. Salmista, depois da experiência, depois do trabalho de Deus, que é condição fundamental na sua caminhada com a AME ou com qualquer missão, Senhor, com o teu favor, interessante, né, com a tua graça, com a tua ação peculiar, e esse é o centro do Salmo, verso 7, deste-me firmeza e estabilidade. E olha que coisa espetacular. Quando a gente descobre quem Deus é, quando a gente adora de verdade, adora diante da dor e da festa, a gente adora de maneira pessoal profunda. Por isso a linguagem do Salmo, ela é ouro puro. Ela diz, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Sabe a criança pequena, está brincando ali na sala, só quer o quê? Que o pai e a mãe olhem para ela. Aquela olhada é o presente do dia. Ela quer ser vista, quer ser notada, quer ser percebida, amada. A linguagem se muda numa direção, Deus, se eu olhar para o lado, eu estou perdido. Quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. E aí o que acontece? As duas coisas presentes em Deus aparecem assustadoramente no Salmo. O favor, a bondade que se transforma nessa cura, e o Deus justo e santo que nos incomoda e nos faz lidar com o erro, às vezes da maneira correta, às vezes de maneira perturbada e problemática. O favor de Deus supera a ira. E ele começa a trabalhar com isso, e diante dessa percepção, diante da sensação dessa impotência, que eu aprendo o que eu preciso, porque as minhas emoções instáveis, as minhas perturbações, ansiedades, medos, que sugerem o meu controle interno sobre a minha vida, são bondosa e assustadoramente derrubadas pelo Deus que nos faz sofrer para aprender a adorar.
Por isso, eu aprendo dependência. Deixa de ser doido. Deixa de enlouquecer. Nada está sob o seu controle. Então, ele fala a ti, Senhor, clamei ao Senhor, pedi misericórdia. É tão bonito, é tão infantil o jeitão dos salmos, né? Extraordinário. A ti, Senhor, se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ele chega diante de Deus como quem está negociando, né? Dizendo, Deus, olha, se o senhor deixar eu morrer, quem que vai aparecer na igreja para cantar domingo? Deus, por acaso o pó te louvará? É interessante que nessa atitude de adoração, inclusive relativamente infantilizada, que aliás eu acho que se a gente não readquire o jeito infantil de ser, a gente não entendeu nada do Evangelho. Porque o modelo, segundo Jesus, é do jeito da criança. A criança é show de bola, não aprende a ser bandido como a gente. Então existe fragilidade que aqui é entendida, interessante, né? E aí ele tenta apresentar a Deus louvor e serviço na medida. Ele tenta chegar e dizer, Deus, o que eu posso fazer lá? Como é que eu lido com essa situação? Que vantagem haverá? Ele tenta apresentar o que ele pode diante de Deus e aí a gente prossegue, né? Chegando nesse lego montadinho de mistura de lamento, dor com exultação, relação com a graça e com a ira, e ele vai caminhando para o finalzinho do salmo e diz, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, sê tu o meu auxílio. E nessa comemoração ele diz, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. É muito interessante ver o desfecho do Salmo, porque ele vai fazer essa combinação agridoce desse favor com a ira. E é uma coisa interessante para nós, porque a gente de fato não costuma beber dessas duas coisas da maneira certa e da maneira que é necessário para o nosso organismo espiritual. Conheço gente doente da cabeça, machucada, sofrida, que só bebe da ira. Eu tenho uma pessoa que toda semana escreve para mim, dizendo, olha, eu fiz isso, Deus vai me punir a toda hora. Ele não consegue virar essa página. Eu conheço pessoas na sua frivolidade, na sua atitude leviana, irresponsável, celebra a Deus numa pretensa graça, que não se traduz na mensagem bíblica. A diferença do remédio para o veneno é a dose. A Bíblia é espetacular, ela junta direitinho. Ela faz a composição. E olha que coisa. A ira faz parte da misericórdia. Olha que coisa legal. Abacuque, no capítulo 3, quando ele vai pedir, vai comemorar depois de sarar no seu coração, ele ouve falar de Deus, da fama, e treme diante dele, e pede que Deus realize de novo as mesmas obras, e ele faz a oração que diz, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Se a santa reação de Deus à nossa maldade, ao nosso pecado, à nossa frágil condição moral se manifestar plenamente, é o juízo final. Não há mais nada a fazer. Se Deus manifesta a sua ira para o seu povo, ou para mim, de alguma maneira, fazendo-me sofrer, e essa ira ela é comedida, ela é limitada, é que essa ira tem um propósito cirúrgico, terapêutico. Ela se manifesta para me fazer dar ré, para não permitir que eu destrua a mim mesmo, para não deixar que eu arrebente a cara na parede. Então, medidas limitadas e saudáveis da correção, do juízo, da ação da ira de Deus que reprova o mal,
vem como manifestação de misericórdia, como um corte cirúrgico que dói no corpo para me devolver a saúde. Que coisa! Na ira divina existe misericórdia. Isso é tão importante, porque o mundo secular no Ocidente não entende isso. Mas pessoas no ambiente asiático, no Extremo Oriente, na cultura islâmica, no universo animista infestado de temores dos espíritos, essas pessoas vão beber esse suco bíblico com muito mais facilidade do que a população que não entende mais o que é o sagrado. Por isso existe exultação em Deus. Deus recebe agora o seu devido lugar quando eu aprendo a louvar de verdade. Muitas graças dá. Choro dura uma noite. A ira pode doer, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração nesta manhã. Baixe a sua cabeça, coloque o seu coração diante de Deus. Deus bondoso, Pai querido, louvado seja o teu nome. Te adoramos nessa manhã, te agradecemos pela dor, te agradecemos por aquilo que parece para o nosso coração doente ser uma expressão da tua reprovação intensa. Te agradecemos pelos caminhos que nós não entendemos e te agradecemos pelos livramentos, pelo poder manifesto da tua graça que nos liberta e nos faz transformar o nosso pranto em dança, em festa, em alegria. Nós te louvamos por todo o teu povo hoje, pedimos que a tua palavra, pelo poder do teu Espírito, tenha efeito especial no coração e na vida de cada um. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.